Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muitas informações para você, lembrando que tem pacote da Outsider para final da Copa do Brasil, tanto no jogo de ida em São Paulo, né, no dia 12, quanto no jogo de volta no dia 19. Você que é de fora do Rio, quer vir ou conhecer ou vir torcer pelo Mengão no Brasileirão, Outsider tem pacote, inclusive com hospedagem e ingresso. Então procure agora mesmo no chat fixado e no comentário fixado a Outsider e garanta sua presença na final da Copa do Brasil. Bem, aquele cafezinho pra gente começar a falar de assunto sério, falar aí de situação envolvendo estádio. A gente também só quero lembrar você que tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas oficiais do Flamengo online, tá? loja.flamengo.com.br, espaçorubronego.com.br e também na Nação Rubro-Negra de Orlando, lá na International Drive, você tem desconto do Paparazzo. Bem, o jornal O Globo trouxe uma matéria, a gente já vai falar sobre a questão também de ingressos, de público presente na final lá da Copa do Brasil. O presidente do Corinthians falou aí, já deu o papo aí do que vai acontecer, né? Vai ter menos torcedor do Flamengo em proporção, porque, tipo, queira ou não, a gente vai explicar. Maracanã é maior, nessa daí eles vão se dar bem. Mas eu quero falar aqui agora sobre a questão de estádio. O jornal O Globo trouxe uma matéria falando o seguinte: negociação de terreno para o estádio do Flamengo vira jogo de empurra no governo. Entenda, né? Apesar das promessas do presidente Jair Bolsonaro, a negociação entre a Caixa e o Flamengo para a construção de um estádio no gasômetro no Rio segue parada. Jornal O Globo dizendo que está parada, que não andou, apesar das declarações do Bolsonaro esses dias e do próprio Landim. Segundo fontes do governo e do Banco Público, ainda não há acordo sobre a área. E o assunto parece jogo de empurra, embora o presidente que tenta a reeleição, matéria do Globo, hein, gente, busque dar notícias positivas para a maior torcida do país. Olha só, no domingo, em entrevista de Londres, Bolsonaro voltou a prometer apoio à venda do terreno ou uma parceria da Caixa com o time. Então o Globo dizendo que apesar do Bolsonaro avisar que as coisas estão caminhando e tudo mais, que vai colaborar e tudo mais, que está tudo parado. Eles fizeram questão de frisar no jornal o Globo que é o Bolsonaro fazendo campanha, né? E que ele voltou a prometer, né? O Globo falando assim, a venda no caso, prometer apoio à venda do terreno ou uma parceria da Caixa com o time. Ainda segundo o jornal O Globo, integrantes da cúpula do banco afirmam nos bastidores que a negociação ainda depende de um estudo de uma consultoria independente. No fim de semana, circularam rumores de que a Caixa e o Flamengo tinham fechado um acordo em torno do projeto. Já falei aqui que era fake news, tá? Mas isso foi negado por integrantes do banco estatal. O trabalho de consultoria será feito pelo fundo de investimento Vinci Partners, que desde o início de 2021 tem um contrato com o banco para fazer um amplo levantamento sobre os ativos na região e melhores alternativas para trazer retorno financeiro. Uma das conclusões é que a área tem vocação para empreendimentos residenciais e não centros comerciais, como era o plano inicial. Mas, segundo essas fontes, a Caixa ainda não entregou informações relevantes como ganhos com bilheteria, venda de cadeiras e camarotes para que os cálculos sejam feitos, né? Então a Caixa ainda espera um levantamento com relação a ganhos com venda de cadeiras e tudo mais. A Caixa querendo ter uma parceria, na verdade, né, com o estádio do Flamengo, querendo ter algum retorno ainda após construído. Segundo fontes envolvidas nas discussões, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu recentemente com a Caixa e com a Secretaria de Patrimônio da União para tratar do assunto, né?
E olha só, dizem que o potencial imobiliário da região vem deslanchando, cerca de 5 mil unidades residenciais já foram comercializadas. Os empreendimentos mais avançados são das construtoras Cury e Encamp. A Caixa é gestora de um fundo composto por vários terrenos e certificados de potencial adicional de construção, CEPACs, né? Esses títulos foram emitidos pela Prefeitura do Rio e garantem aos credores maximizar ao máximo a obra na concessão do alvará. Um prédio de 4 andares, por exemplo, poderá chegar a 20 andares, tá? Então esse fundo já recebeu um aporte direto do FGTS de 5 bilhões para desenvolver a região e acelerar as obras para as Olimpíadas de 2016, naquela época. E o uso do dinheiro do fundo foi muito criticado. Até agora o investimento não deu resultado e vem sendo contabilizado como prejuízo. O estádio do Flamengo não tem como dar prejuízo, né, meu compadre? O Flamengo banca o Maracanã. O Maracanã é literalmente bancado pelo Flamengo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o próprio clube defendem que a Caixa doe o terreno. Já o banco alega que o interesse é vender ou estruturar uma operação imobiliária que traga resultados para o banco. Na semana passada, Paes conversou com o Landim e o deputado Pedro Paulo por telefone e prometeu uma reunião presencial para deliberar sobre os próximos passos e aprovação de uma lei municipal para acelerar o projeto. Segundo o deputado, Landim ficou de apresentar um anteprojeto do empreendimento. Parece que as negociações estão avançando, disse aí o deputado. Procurada, a Caixa e o prefeito ainda não responderam e Landim também não retornou. A assessoria do 20 Partners informou oficialmente que não comentaria. Procurado, o Flamengo informou que não irá se manifestar sobre este assunto neste momento. Então, essas são as informações. O Globo começa criticando e depois no desenrolar da matéria, mais pra frente, a gente percebe que tem alguma coisa realmente caminhando, né? Eles dão aquela criticada no começo da matéria, né? Dão uma detonada no começo da matéria, falam que é questão aí de campanha política, e aí conforme a matéria vai chegando ao fim, a gente vê que tem realmente alguma coisa acontecendo, que as coisas estão sendo estudadas e que tem gente se movimentando para que o negócio aconteça. E eu não tenho dúvida que vai acontecer. O Marcos Braz garantiu, pode cravar, aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, pode cravar, o Flamengo vai ter um estádio para mais de 100 mil pessoas. Ele cravou aqui pra gente e falou que o Flamengo vai ter, que o Landim, quando entra no negócio, ele entra para finalizar, para conseguir, ele vai até o fim, tá certo? Então, olha só, a gente sabe que essa situação aí, né, deixa a torcida do Flamengo muito inquieta, querendo resolver logo essa situação de estádio, até porque o Maracanã, o Flamengo vai passar a ser só um inquilino, só alugar o Maracanã, o Flamengo não vai mais comandar o Maracanã, não vale a pena comandar o Maracanã, e a gente sabe que é uma situação aí que deixa o torcedor um pouco incomodado. O Duílio Monteiro Alves falou sobre a divisão dos ingressos, né, que será diferente no Flamengo e Corinthians da final da Copa do Brasil. O Corinthians joga em casa contra o Flamengo no dia 12 e o Flamengo decide com eles no Maracanã no dia 19. E aí, ele falou que o favoritismo é do Flamengo, né? Apontou o Flamengo como favorito. Aí falaram, mas peraí, você acha que o Flamengo é favorito? Aí ele, não, todos vocês acham, todo mundo acha. Ele ainda foi meio sarcástico, todo mundo acha. Cara, não faz esse joguinho não, esse joguete não. Que bobeira, sabe? Pô, mas vai lá. Faz que nem o Vitor Pereira e o Dorival que falaram, cara, cada um citou a responsabilidade de cada clube gigante de lutar pelo título e tal, mas fica nessa coisa de empurra do Flamengo que foi favorito, vocês gastaram milhões. Se o time de vocês não tá jogando um futebol tão bom, apesar de eu achar que agora vocês melhoraram muito, cara, não vem com essa história, que não cola. E aí, ele alfinetou o Flamengo, falou sobre a questão de divisão de ingresso. Ele falou assim, são competições diferentes e números diferentes. Na Libertadores, era um número absoluto. Então, há reciprocidade, né? Você dá 2.000 ingressos e recebe 2.000 ingressos. Dá 4.000, recebe 4.000. Isso foi assim na Libertadores. Na Copa do Brasil, assim como no Brasileirão, existe percentual do estádio. Contra o Fluminense, por exemplo, fizemos 6% da carga da Neoquímica Arena e 6% no Maracanã.
Isso que será feito com o Flamengo, mas ainda não sei o percentual. Aí ele fala o seguinte: mesmo na Libertadores, tínhamos 4 mil torcedores que fizeram um barulho incrível e que gritaram mais alto que os outros 60 mil que estavam lá. Deve ter sido no intervalo, você deve ter ouvido isso, no intervalo que a torcida do Flamengo para de cantar para trocar de música. Só desse jeito, porque eu estava no Maracanã e eu não escutei a torcida do Corinthians. Eu estava no gramado e eu não escutei. Tem vídeo aqui no nosso canal de corte do Papa, tem vídeo no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tem vídeo aí eu gravei quase o jogo inteiro de dentro do campo. Não dá pra escutar a torcida do Corinthians em momento nenhum, tá? Então não vem com essa historinha, essa conversinha pra boi dormir, não. Tá bom, seu Duílio? Então não teve nada de... Eu, por exemplo, não escutei nada da torcida do Corinthians, tá? Então o Flamengo e Corinthians, os dois brigam pelo 4º título da Copa do Brasil. O Corinthians venceu 95, 2002 e 2009. O Flamengo venceu 91, 2006 e 2013, tá? Então, é uma final inédita entre Flamengo e Corinthians, né? Copa do Brasil nunca teve aí Flamengo e Corinthians, vai ser pela primeira vez. E a gente sabe que vai ser um jogo aí que vai movimentar milhões, né? Vai ser não é um clássico regional, mas é o maior clássico nacional, né? Então a gente sabe que o apelo para esse jogo, o Flamengo recentemente em 2 Libertadores eliminou o Corinthians 2 vezes, e se o Flamengo é campeão agora contra o Corinthians vira freguês de caderno do Flamengo. Então há uma pressão muito grande, muito maior em cima do Corinthians por tá vindo de eliminação para o Flamengo, né? E sabendo que o Flamengo já está também em outra final de Copa Libertadores, eu percebo o Corinthians mais pressionado. Mas isso não quer dizer nada. O Flamengo tem que ir lá fazer o seu trabalho, não tem nada a ganho, sem soberba. O time do Flamengo também teve alguns jogos aí recentes que não foi tão bem, apesar da operação do seu Rafael Claus. Então o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo tem que estar com o pezinho no chão, jogar futebol, jogar bola, ir lá fazer um bom resultado no primeiro jogo, trazer a decisão para o Maracanã, que aqui a torcida do Flamengo ajuda, a torcida empurra e vai junto com o time, ainda mais em final. A gente teve o Pedro também na coletiva de imprensa, né? Logo na apresentação lá em Le Havre, né? A seleção já está na cidade francesa lá, participou do primeiro treinamento, o Pedro, né, e o Everton Ribeiro, e o Pedro falou: muito feliz por poder voltar à seleção. Acredito que foram momentos de altos e baixos, mas eu sempre tive uma fé dentro de mim que eu poderia voltar para cá. Então, essa resiliência que eu tive depois dos momentos ruins no Flamengo me fizeram ficar forte para poder voltar para a seleção, né? Então, muito feliz de ver o Pedro falando pela primeira vez na seleção brasileira. Ele fala: a chegada do Dorival foi muito importante para mim. Ele falou que se eu jogasse eu teria chance de ir para a seleção, e foi muito bom eu ter contato com o Kleber, né? O auxiliar do Tite. Ele falando ali com você, mesmo sem estar jogando muito, isso acende que tem uma chance para voltar. Eu sempre tive dentro de mim essa chama de voltar para a seleção, né? Então, o Flamengo, desde que o Pedro se tornou titular, começou a fazer muito mais gols, né? São 16 gols, o Pedro também, né? São 16 gols marcados em 26 jogos, bem diferente aí também, né, de como foi no passado recente aí, que ele fez somente 8 gols, né, em 27 partidas com o Paulo Souza. Que loucura, né? O Pedro deslanchou aí com o Dorival Júnior. E passar para vocês também a questão do Arrascaeta, que também se apresentou à seleção do Uruguai, e ele fará aí um trabalho específico, né, no Flamengo até o final da temporada. Esse trabalho continua também lá no Uruguai, tá? Então, olha só, de acordo com informações do UOL, o uruguaio tem uma pubalgia e está fazendo um tratamento especial para não desfalcar o Flamengo nos jogos decisivos das próximas semanas. O site afirmou que não existe grande preocupação no Flamengo, porém, caso a lesão tivesse acontecido em outro momento do ano, a Arrascaeta ficaria sem atuar por algumas partidas. O rubro-negro decide então a Copa do Brasil contra o Corinthians e deve contar com o Arrascaeta, tá? Cara, a gente sabe que ele foi convocado, tá lá, se apresentou e em contato aí, em contato com
com o departamento médico do Flamengo, o Uruguai está definindo aí, a seleção do Uruguai está definindo aí como vai ser como serão esses dias do Arrascaeta, né, sob o comando da seleção uruguaia, até porque eles contam com ele para o Mundial e ele se machucar nesse momento pode ser até um desfalque para o Mundial. Então há uma preocupação muito grande também da seleção uruguaia com o Arrascaeta. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Garanta seus pacotes com a Outsider Tours. Copa do Brasil e Libertadores é com a Outsider e tem desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Grande abraço, valeu, fui!